Estamos no nosso diálogo 44. Hoje vamos falar: o olhar do outro te tira de você. Como se liberar disso, né? Será que, assim como eu, você também reage ainda de forma que não gostaria em algumas situações? Esse é o nosso ponto de partida hoje. Vamos começar a nossa reflexão. E ela nasce hoje, é, como eu falo, né? Inicio sempre o diálogo dizendo para vocês: o tema ele chega para mim. Todas as semanas ele chega. E dessa vez ele chegou chegando. Ele chegou com uma situação minha. Eu não vou expor ela aqui de forma tão clara, mas é o principal que ela me trouxe. Senão eu teria que expor as pessoas e eu não acho que é o momento para isso. Então, o que que acontece? Eu me vejo como um instrumento. E eu acredito que Deus não desperdiça nenhuma dor. Nenhuma dor que a gente sente, ela pode ser desperdiçada. Então, essa dor, ela tá ainda aqui e eu já quero trazer o que eu estou fazendo, porque isso pode te ajudar de alguma maneira. Então, nosso diálogo hoje nasce desse incômodo, onde eu me vi numa situação e que eu tive uma reação que eu não gostei e que era comum lá atrás. Já tivemos oportunidade de falar sobre isso, né? Então, lá atrás, há muitos anos, isso acontecia com muita frequência, né? Então, era uma pessoa que falava muito dura, muito grosseira, muitas vezes, né? Tinha reações, que eu achava que eram as certas, porque ali, de alguma maneira, alguém me trazia algo que não era bom, então eu reagia, de uma maneira que também não era boa. Só que isso me trouxe para essa grande jornada de transformação. Eu não queria mais fazer aquilo daquela maneira, e esse é um longo processo. Hoje, raramente eu vivo, são raros os conflitos que eu vivo. Fazia muito tempo que eu não passava por uma situação que me trouxesse uma dor como me trouxe dessa vez. E aí então, tivemos uma situação. Eu percebi que eu estava me irritando, e aí a gente pega os recursos que a gente tem, me afastei para eu não reagir. Então, eu percebi minha irritação, dei um espaço, falei: nossa, deixa eu sair daqui, deixa eu dar uma respirada, senão não vai dar bom. Mas a pessoa veio até mim, ela não me deu espaço para o meu respiro, e aí eu não dei conta. E aí eu falei nada demais. Não foi nada demais, mas eu falei de forma grosseira. Eu falei de forma dura. Na hora que eu fiz isso, imediatamente meu coração já sinalizou: Cláudia, não, não. Já me senti mal, já me arrependi, já fiquei constrangida, respirei de novo e pedi desculpas. Já trouxe à tona ali, eu falei: eu sinto muito. Eu não deveria ter falado dessa maneira. E comecei a explicar, né? Você está correta, eu estou errada, enfim, falei dessa maneira. E a pessoa não me desculpou. E na medida que a pessoa não me desculpou, uau, não era mais só sobre o meu arrependimento. Era um convite de Deus falando: não é para você fechar os olhos para isso. E não é a pessoa. Não é a pessoa, não é tudo que ela fez, porque eu poderia contar o que aconteceu e vocês iam entender a minha reação. Mas não é sobre o que a pessoa fez. Eu reagi a algo, reconheci que a minha reação não foi boa, me desculpei, me expliquei, a pessoa não me desculpou, eu não contente com aquilo, porque o clima ficou horrível, ficou uma situação chata. Eu retornei em um outro momento, quis conversar e a pessoa não quis. Fiquei com a dor. E aí, o que que eu fiz?
Cláudia, o que que isso está falando de você? O que que isso significa? Qual é o primeira coisa que a gente faz? A gente olha, fica olhando para o outro, mas não deveria ter feito isso. Mas deveria ter me respeitado, deveria ter respeitado o meu espaço, não deveria ter, né? A gente começa a falar, "Ah, a pessoa não deveria isso, não deveria aquilo, e não deveria. Mas e por que doeu em mim? E porque mesmo depois de eu me arrepender de ter reagido e pedido desculpas, a gente sabe que quando a gente se arrepende de verdade, a gente se solta do padrão do outro, a gente fica com aquilo que é nosso, certo? Então eu me arrependi de ter feito aquilo. E por que que a dor continuou? Será que eu não me arrependi de verdade? Ou será que Deus estava falando assim, então tem algo ainda aí que você não está enxergando e que você precisa enxergar? Então, quando ela não me desculpa, não é sobre ela e também não é mais sobre a reação que eu tive, mas sobre o que tudo isso tirou de mim. Isso tirou a minha paz de vários dias, tirou a minha alegria de estar com a família, estragou todo o contexto que a gente estava vivenciando. Tirou a minha naturalidade, a minha espontaneidade, a minha maneira sempre de compartilhar, a minha maneira de interagir. Eu perdi tudo isso por conta dessa reação. Essa reação veio então me contar uma história, que é a reflexão que eu quero trazer para vocês. Então, eu coloquei uma enquete na comunidade perguntando se quando você se sente julgada, como que você reage? E a gente teve um número grande ali de respostas. E a gente já vai falar sobre isso. E aí, então, o que que acontece? Se o comportamento de alguém é capaz de tirar a minha paz, isso me traz a seguinte reflexão: todos nós temos experiências anteriores que ficam registradas, que é o que a gente chama de gatilhos emocionais. Quando as experiências não são positivas, fica um registro negativo. É um botãozinho que está lá dentro de nós. E aí, um estímulo de fora, ele pode ligar esse botão. E normalmente não é algo grande, viu, gente? É algo da rotina. É o tom de voz de alguém, é o olhar. O olhar, às vezes a pessoa olha para você de um jeito, ela não falou absolutamente nada, mas viu uma fúria em você que como pode? A pessoa só te olhou, você nem sabe o que ela está pensando, o que ela está sentindo. Ela te olhou. E em você desencadeia uma reação emocional forte. E aí então eu fiquei investindo meu tempo nessa reflexão. Se eu já sei disso, por que que eu permiti essa reação? Por que que eu permiti essa emoção? Porque ela é real e ela existe dentro de mim. E normalmente é algo desproporcional. Então, quando existe um registro, né, emocional negativo dentro de nós, não curado ainda, uma situação simples faz com que a gente tenha uma reação desproporcional, não faz muito sentido. O que a pessoa te disse não é tão grave assim para você ter aquele impulso de agir daquela maneira. Aquele olhar não foi tão cruel assim a ponto de despertar em você uma raiva profunda. Não, mas você me olhou daquele jeito e assim, como outros exemplos. Às vezes a pessoa fala num tom diferente, você já fica, né? Você já liga suas anteninhas e já tá toda ali, só esperando para você poder, puf, retrucar ou para você se defender de alguma maneira. Então, esses gatilhos, eles vêm nos mostrar necessidades que a gente tem de transformação e de cura. Eles não são o um monstro assombrado, como essa pessoa foi ali na medida que eu me afastei para respirar, apareceu uma sombra, uma assombração querendo me tirar ali a minha paz de alguma maneira e que de uma certa forma eu permiti. Então, o que está por trás disso? E talvez você viva algo semelhante, ou talvez você conviva
com alguém que tenha reações assim, sabe? Desproporcionais. Você nem falou nada demais e a pessoa já está ali num ímpeto reagindo automaticamente. O que que tem por trás disso? É... Não é o outro, e é onde a gente põe o foco. O nosso foco vai totalmente para a pessoa, porque é uma maneira da gente continuar se protegendo, se defendendo. Então a gente acredita que é tudo por conta do outro. É o outro que é assim, é o outro que fez assado. E não é. Eu adoraria dizer para vocês que é, porque aí eu ia me isentar de todo esse trabalho que eu tô tendo para limpar o meu coração dessa dor que ficou. Então, não é sobre o outro. A nossa reação não é porque o outro fez alguma coisa, mas porque ele nos fez lembrar de algo que já foi registrado em nós em algum momento. Tem uma experiência anterior a isso. E se a gente então foca o nosso olhar no outro, a gente deixa de aproveitar o potencial transformador daquela situação. E aí eu quero compartilhar com vocês a enquete para a gente refletir sobre isso e para isso te trazer alguma coisa. Eu deixei até aqui. Eu tô há uma semana, gente, estudando isso em mim e a gente pode fazer isso juntas aqui, ó. Então, lá na comunidade, eu coloquei: quando você se sente julgada, como você reage? 41% respondeu que responde de forma mais dura, como eu fiz, né? Então eu vou lá, sou uma pessoa que respondo mais dura, mais grosseira, né? Intolerante às vezes. 34% falou que se fecha. Então, se está se sentindo julgada ali, ela se fecha. 17% fica mal, mas não fala nada. E 8% finge que não se importa. O que que isso pode nos trazer de reflexão para nós? Caso a gente viva algo nesse sentido e caso a gente esteja disposta a parar de olhar o outro e começar realmente a fazer a nossa tarefa de casa, que é a nossa cura, a nossa transformação, a nossa reforma íntima profunda. E aí o que que acontece? Quando eu respondo de forma mais dura, eu estou procurando me proteger atacando, não é? Eu não me senti coagida ali, eu saí para respirar e a pessoa não deu tempo para eu desligar o meu piloto automático, então eu me protegi atacando. Eu fui lá e pluf, falei. Falei grosseiramente, falei de forma mais dura e gesticulando ainda, para não ter dúvidas que eu precisava de espaço. Eu fiz isso. Se você é uma pessoa que se fecha, né? Então, uma pessoa faz algo ali que te fere, te incomoda e você se fecha, você também está se protegendo, mas você se protege se retirando, que foi o que eu procurei fazer primeiro. Eu procurei me retirar para não causar ali um problema, mas na sequência, então eu tive que me atacar. Então eu tive que atacar, eu me retirei, depois eu ataquei. Da mesma maneira, existe uma necessidade de se proteger daquilo. Se você fica mal, mas você não fala nada, você também está se protegendo, silenciando. Porque você ficou mal, significa que aquilo te afetou. Mas se você não faz nada com aquilo, então você guarda. Você guardou aquilo. De alguma maneira você está se protegendo. E se você finge que não se importa, é aquela que engole o choro, sabe? Aquela finge que não se importa, engole o choro, engole a raiva e fica ali fazendo de conta que não aconteceu nada, colocando ali panos quentes, tapando o sol com a peneira. De qualquer maneira, independente do tipo de reação, porque eu também às vezes só me fecho para não causar, ou eu vou lá e respondo de forma dura, o que está acontecendo aqui no resultado que a gente teve do que vocês responderam? 92% de alguma maneira reage ao julgamento do outro, à atitude do outro. Então, não importa a forma, se você foi a que respondeu dura, se você foi a que se fechou, se você se sentiu mal,
mas você reage de alguma forma. Aquilo te impactou e você reagiu de alguma forma. Então, de alguma maneira, 92% de todas nós estamos tentando nos proteger. Nós estamos procurando nos proteger. E eu coloquei essa foto desse vulcão porque foi assim que eu me senti. O que que acontece? Quando você vê o vulcão explodindo, a lava que está saindo dele, ela vem das profundezas. Ela não está na superfície. Então, a sua reação não é o outro que pôs o dedo na ferida. A sua reação é essa lava borbulhante dentro de você que, com a atitude externa, fez você. Ah, erupção. E aí, o que que acontece quando existe um vulcão em erupção? A lava, ela vai escorrendo e vai destruindo tudo à volta, não vai? Quando essa lava aqui, ó, ela vai acabar com essa cidade aqui embaixo. Ela não quer saber se você estava quieta, se você estava só olhando. Todos à sua volta sentem o impacto da sua erupção, da sua reação. Ou seja, isso precisa ser cuidado. Isso precisa ser visto. Se você continuar explicando que você é um vulcão e que você tem o direito de explodir, você vai continuar sofrendo. Por quê? Porque quando você explode, não é só você que está soltando fogo pelas ventas. Você está contaminando todo mundo à sua volta. E isso faz com que você perca você mesma, você sai de você. Como eu saí, eu perdi a minha paz, que é um valor máximo. Vocês sabem disso, eu venho compartilhando há muito tempo. A minha paz é um valor inegociável. Eu fiquei muito brava comigo. Eu fiquei muito brava, eu fiquei com raiva de mim, eu fiquei me torturando. Isso foram alguns instantes até que a gente volte para o centro, né? E fale, ok, Cláudia, quem é você então? O que que você tem aí que você pode usar para você de recurso? Porque se a outra pessoa não está disposta a me desculpar, eu vou deixar com ela a parte dela e eu preciso então dar conta da dor que fica. A dor da reação que eu tive, a dor do olhar da pessoa de não aceitar as minhas desculpas e a dor da paz que eu perdi, que é algo que eu venho semeando há tanto tempo. Gente, fazia tanto tempo que eu não vivia um conflito. E aí Deus falou assim, Cláudia, isso aqui tá aí ainda, vamos olhar logo, sabe? Você tá se dedicando, não vamos deixar isso mais escondido. Esse vulcão tava aí silencioso, mas tem lava borbulhante dentro de você, vamos cuidar disso. Então, todas nós, de alguma maneira, nós estamos tentando nos proteger. Por isso que a reação, ela vem forte. Por isso que muitas vezes ela vem com, sabe, com taquicardia, vem com dor de barriga, vem com sudorese. Por quê? Porque isso está falando de um movimento interno profundo, que não é sobre a pessoa, não é sobre o que ela faz, como ela faz, é sobre uma dor que precisa ser vista, cuidada e liberada dentro de cada um de nós. Então, qual foi a chave que chegou para mim?